Olá pessoal, nesse dia lindo de sol a gente está gravando aqui nessa varanda linda que fica na Floricultura Paraíso, no nosso cenário. Gente, último dia de Oktoberfest e já está chegando o mês de novembro e já chega o Natal e com certeza a gente vai trazer aí muitas matérias interessantes para vocês. Mas confira hoje os destaques dessa semana. Eu entrevisto hoje Camila Novaes, ela é psicóloga e o assunto é sobre depressão. Cláudia Luckmann visita o Museu da Hering, aqui em Blumenau, e ela mostra pra gente uma exposição que está acontecendo lá, que leva o nome de Trama Afetiva. São aquelas malhas que são devolvidas, malhas com defeito e que eles transformam em verdadeiras obras de arte. E ainda, a gente deu uma passadinha lá na Look e vai mostrar para vocês um pouquinho da coleção em óculos de sol 2020. Fica ligadinho, gente, esse é o programa Eu e Você, a gente está apenas começando. Eu começo o programa de hoje com arquitetura, que tem tudo a ver com moda e cultura. Cláudia Luckmann visita o Museu da Hering e vai mostrar para vocês uma exposição muito linda que está acontecendo lá. Olha só que bacana a matéria. Arquitetura, moda, cultura e sustentabilidade. Tem tudo a ver, né? O quadro Arquitetando de hoje traz para vocês o Museu Hering e uma exposição super bacana que está acontecendo aqui. Fica com a gente! O Museu da Hering foi idealizado por Ingo Hering em 1980, ano do centenário da Companhia Hering. E em 2010, o museu abriu as suas portas, ocupando uma das edificações do conjunto arquitetônico e histórico da unidade matriz da Companhia Hering em Blumenau. Ele fica numa casa edificada no final do século XIX, tombada pelo Patrimônio Histórico do Estado e foi construída através da técnica enxaimel, antiga técnica construtiva na qual uma estrutura de madeiras encaixadas tem seus vãos preenchidos por tijolos ou taipa, trazida pelos imigrantes europeus, cujos exemplares formam a identidade cultural e patrimonial da nossa região. O museu preserva mais de 40 mil itens que compõem o acervo da instituição, salvaguardados no Centro de Memória Ingo Hering. Esses acervos, que contam a história e trajetória de uma das primeiras indústrias têxteis criadas em Santa Catarina, propõem também significado à imigração do sul do país, ao desenvolvimento do Brasil colonial, à história de sua industrialização, à transformação do vestuário básico do brasileiro. Existem também exposições temporárias neste espaço, como a atual, que recebeu o nome de Trama Afetiva, que lança um novo olhar sobre peças de roupas que retornam às lojas do grupo por motivo de trocas. Quem conta mais para a gente sobre este projeto é o Daniel. Trama Afetiva, na verdade, é um projeto que ele é mantido, ele é uma ideia inicial da Fundação Hermann Hering, junto com o diretor criativo Jackson Araújo e com o Luca Predabon. Eles são os mentores iniciais de toda essa ideia e eles se basearam num contexto que surgiu para eles a partir do ano de 2014, que é a história da economia afetiva. Quando a gente fala de economia afetiva, a gente fala de olhar para o lado, de olhar para as pessoas, de ver que existe uma relação de ligação entre as pessoas que estão ali, e de produzir para os outros, para os outros. Não é o oposto do que há muito tempo a moda, por exemplo, fala, de faça você mesmo, de desenvolver sozinho. Não, é um olhar para um contexto e entender que cada pessoa vem de uma diferença social, que ela vem de um outro olhar, de uma família diferente, que ela é um ser diferente e que isso é o que mais dá, essa diversidade de pessoas e ideias é o que mais dá valor a esse projeto.
Em 2016 surgiu um desafio interno aqui da companhia Hering com a fundação de levar para um grupo de criativos a questão de como trazer os resíduos de uma empresa para um outro patamar. Como é que a gente pode olhar para retalhos, para sobras de jeans e trazer para isso um contexto de design interessante, transformar isso em um produto mais legal. Diferentemente de descartar corretamente, a gente pode ainda aproveitar a matéria-prima até o final, o máximo que ela puder viver e produzir coisas criativas. Então, o que foi criado aqui são objetos parte utilitários e parte para expressar um sentimento das pessoas em relação a elas mesmas, em relação à diversidade, a gêneros, as questões políticas. E aí a gente traz o Trama Afetiva em 2019 como um festival multicultural, onde se prototipou o produto, onde se discutiu a questão social, onde teve um show cultural para a inclusão de algumas pessoas. E aí isso ganha um destaque muito específico, muito interessante, de um movimento forte assim, na área da moda, que vem justamente contrapondo o padrão da moda, que é produzir na grande quantidade e vender. Então a gente fala aqui um pouco sobre o consumo consciente, de como esses pequenos ajustes que a gente faz com as pessoas podem impactar em micropolíticas e transformações. Então hoje a gente fala que a moda não é mais roupa, a moda é sobre pessoas. É uma frase que a gente usa muito e é verdade, Não vai existir moda se não existir pessoas usando. As pessoas se representam através de uma roupa e a gente tenta passar isso por um projeto criativo, legal, de design que está sempre querendo questionar. Eu acho que essa é a principal função do Trama, questionar de alguma forma e propor uma espécie de solução. E aí vai do planeta e das pessoas, das empresas, absorverem isso de alguma forma e levar para a sua própria transformação. Então, você em casa, se programe e vem conhecer um pouco mais dessa história e desse universo. O museu é aberto ao público diariamente e a entrada é franca. Os horários de visitação são das 9 horas às 18 horas em dias de semana e das 10 às 16 horas aos sábados e domingos durante o mês de outubro. É cuidar bem da história, unindo o lado social com a consciência ambiental. Parabéns ao Grupo Hering por essa iniciativa. O quadro Arquitetando fica por aqui e até a próxima! Eu dei uma passadinha lá na Look, junto com a Kathleen, a gente separou algumas opções em óculos de sol para você curtir aí agora o verão 2020. Confira! Tendência em óculos, verão 2020. E a gente já separou aqui alguns modelos. Eu estou aqui com a Kathleen, que é sempre nossa modelo, mas hoje ela vai falar um pouquinho pra gente de cada modelo que a gente separou. Claro que na loja, você vindo aqui, você vai encontrar N opções. A gente separou alguma coisinha, né, Kathleen? Separamos. Vamos começar falando dessa tendência aqui, dos tons? Então, Nelly, uma grande tendência para o verão 2020 é os tons vermelhos. Aqui a gente separou tons vermelhos, só vermelhos, também em degradê, né? Essa o mistura. O degradê aqui vem na lente. Isso. E com cor também na armação, né, Sim, Kathleen? exatamente. E aqui no primeiro modelo a gente tem uns detalhes em vermelho. Preto, mistura aí preto, vermelho e com uma lente bem escura, né? E aqui também a gente tem os tamanhos grandes, né, Kathleen? Sim, aqui a gente tem um neutro. Tem um vermelho com detalhes em dourado. Muito lindo esse, né? Muito bonito, chama bastante atenção. E tem esse preto, com a armação bem grande, todo escuro. Que é um clássico. É um clássico. E a lente é um pouquinho degradê também, percebe? Ela começa aqui, né? mais escura e vai clareando um pouquinho. Exatamente. E aqui seriam os com detalhe. Com detalhes em strass, que também é uma grande tendência para o verão. Estão lindos também, porque não é aquela coisa carregada, né, Não. Kathleen? Ele vem com um pequeno detalhe, então, na armação, na lateral, tá? Em tons aqui de azul, né? E aqui o preto. O preto que clássico, combina com tudo, né, Kathleen? Exatamente. E o queridinho, né, meu, né, que eu adoro, são os espelhados. Meu também. Meu também gosta? Gosto bastante. É uma forte tendência, principalmente para o verão. Espelhados. Aqui a gente separou um rosado
que também sempre volta. Todo verão a gente sempre tem algum modelo. E esse daqui é um clássico, é um clássico, né? É um clássico. Valoriza bastante. Esse rosé aqui, gente, eu até tenho um igual. Agora eu fiquei apaixonada por essa lente porque ela fica um tonzinho rosé e faz toda a diferença no look, né? Fica lindo. Eu acho maravilhoso esse óculos. É um óculos que combina super bem, não é porque ele é rosé e que não dá para usar com todos os tipos de roupa, né? Dá bastante, combina com tudo. E aquele último ali? Essa é uma grande tendência para o verão, é um óculos de máscara. Ele valoriza bastante, pode pegar, ele valoriza bastante e também é bom pra naqueles dias que você não quer passar maquiagem, quer se esconder do sol, ficar bem protegida. Ele... Coloca para eu dar uma olhadinha nesse aqui. A Kathleen tem razão, porque nem sempre a gente quer estar maquiada. Não. E com esse óculos daqui, basta passar um batom, colocar um belo de um brinco e você está super arrumada, né, protegida. Kathleen? E como ficou bonito para ti, o máscara? Bastante. Aí a máscara, esse modelo é a tendência em 2020 também. Gente, a escolha do óculos não vai só da armação, né, e da lente, se é degradê, se é preta. A gente tem que ter uma preocupação maior, que seria com o quê, Kathleen? Proteção ultravioleta. Todos os nossos óculos eles têm essa proteção. E aqui a gente tem uma equipe de profissionais especializada para atender, para mostrar todos os modelos da loja, o que combina mais com o biotipo, com o rosto da pessoa. Você vem aqui e as meninas te ajudam a escolher, com certeza. Às vezes a gente acha que olhando assim, né, que o vermelho vai ficar bem. Claro, pode ficar bem para Kathleen, para mim, mas de repente não vai ficar bem para você a cor vermelha, mas vai ficar bem ele em preto, ele em tom mais neutro, enfim. Vale a pena você vir até a loja, você dar uma conferida, porque são várias opções. E a loja fica aqui na rua 15 de novembro, né, Kathleen, no Sim, coração exatamente. da cidade, bem abaixo aqui da escadaria da Matriz, bem fácil de achar. Aproveite agora que o verão está começando aí, o sol está super forte, a gente já teve uma experiência aí no último final de semana e a gente tem que ter sim proteção solar. É isso, Kathleen? É isso. Qual dica que você deixaria mais para as pessoas aí então, para virem aqui na Look, dar uma passadinha e conferir de perto? Além dos óculos de sol, você encontra aqui também na Look óculos de grau com preço super acessível. Venha conferir. Você sabe quais são as causas que levam à depressão? Como diagnosticar, tratar e ajudar as pessoas que sofrem desse mal do século? Eu converso agora com a psicóloga Camila Novaes. Depressão, gente, não é preguiça, não é desculpa, é uma luta constante, é uma luta diária. Essa frase não é minha, é do padre Fábio de Mello. E hoje eu converso com a especialista nesse assunto, Camila Novaes. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a depressão. Camila, obrigada por nos receber aqui no teu consultório e falar sobre esse assunto que às vezes é tão polêmico, né? Porque as pessoas ainda têm uma certa resistência em assumir quando tem depressão. Explica pra gente, para os nossos telespectadores, o que é a depressão. Nelly, obrigada pelo convite, né? Então é um assunto que hoje, felizmente, está sendo muito abordado, isso é muito importante. Então a depressão é um transtorno de humor, né? É um problema de saúde mental e de alguma forma também de saúde pública, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 5º país, né, com maior número de pessoas hoje acometidas desse transtorno. Quais são as causas, Camila, que levam à depressão? É multifatores, né? A depressão ela é multifatorial, então não é uma única causa. Ela pode ser tanto fatores econômicos, fatores genéticos, né? Fatores sociais, fatores ambientais, a perda de um ente querido, uma situação que a pessoa está passando na vida. Não necessariamente precisa ter algo acontecendo na vida daquela pessoa para que ela apresente sintomas da depressão, né? Não é uma regra.
Em alguns casos até as pessoas se questionam, né? Ah, a minha vida, não está acontecendo nada na minha vida, tá tudo bem, eu tenho tudo e eu não sei por que que eu sinto isso, por que que eu não tenho vontade em fazer as coisas. Então ela não tem um fator específico, ela é multifatorial, não tem um motivo, né? Você tem tudo na vida e você não deveria estar assim. Não é dessa maneira, não tem uma causa específica, são fatores. E as pessoas se confundem muito tristeza com depressão. Tristeza, explica pra gente melhor, então, o que é a tristeza, qual é a diferença de uma e de outra? Tá, é bem comum, né, as pessoas confundirem as duas. A tristeza é um sintoma da depressão, mas também não é uma regra. A tristeza, geralmente, ela tem algo que está acontecendo na vida daquela pessoa que tem aquela emoção que é a tristeza. Então, o término de um relacionamento é automático, a pessoa vai ficar triste pela situação. Na depressão, não necessariamente precisa estar acontecendo alguma coisa. Na tristeza, ela tem um tempo, ela tem uma duração para terminar. Aquela situação que aquela pessoa está passando resolveu, a tristeza vai passar. Na depressão, não. Essa tristeza pode continuar. E se essa tristeza apresenta um período, né, de 4 semanas ou mais, é importante também a pessoa buscar a orientação, a avaliação de um profissional de saúde. Porque aí já não é mais uma tristeza por algo, já pode ser sim uma depressão leve, moderada, dependendo das situações, uma depressão grave também. Quais são os fatores de risco que levam à depressão? Os fatores de risco são os fatores genéticos também, o uso de álcool e outras drogas também, de alguma maneira, fatores sociais, né? A perda de um ente querido podem ser considerados fatores de riscos. Transtornos mentais também, como o TAG, que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Fatores econômicos também pode ser fatores de risco, considerados fatores de risco. Os adolescentes também, né, têm um fator de risco porque eles estão entrando em uma fase diferente da vida, questionamento sobre o que eu quero ser, e também os idosos, né, por estar saindo do mercado de trabalho, entrando numa nova etapa de vida. Então, tudo que gera essa mudança, onde acarreta uma questão financeira, uma questão emocional, de mudanças de hábitos, podem acabar nesse período desenvolvendo essa questão do humor mais deprimido. Tem uma tendência a deprimir com uma facilidade maior. Você falou dos adolescentes e você falou dos idosos. E a depressão pode dar em criança também? Sim, também pode acontecer em crianças, né? Crianças, adultos, mulheres, homens, não escolhe cor, raça, profissão. Pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer pessoa. Como é que é feito o diagnóstico, então, para saber se realmente a pessoa tem depressão? O diagnóstico, então, é feito a partir dos sintomas que essa pessoa apresenta. Os sintomas e a duração desses sintomas. Então, hoje, diferente do que as pessoas pensam, tem tipos de depressão. Então, ela não é única. Então, o tempo de duração, se ela é uma depressão leve, se ela é uma depressão moderada, se ela é uma depressão maior, se ela é uma depressão recorrente. Então, com a anamnese bem feita de um profissional qualificado, a gente consegue chegar a esse diagnóstico, né? Então, avaliando o histórico de vida da pessoa, se ela apresenta desesperança, não vê perspectiva no futuro, as coisas simples do cotidiano que antes costumavam ser normais já não tem mais o mesmo valor, a pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas que antes eram normais. Então, geralmente, a queixa que o paciente chega é falando, tô cansada, não vejo sentido na vida, não tenho um ânimo para acordar. Então, isso já são sinais que o clínico pode perceber que aquela pessoa está apresentando sintomas da depressão. E também avaliar essa duração, o tempo que dura, que é aquilo que eu havia comentado antes. É diferente de uma tristeza. A tristeza, ela tem um motivo. Se você pergunta para uma pessoa deprimida, mas por que você sente isso? Ela não sabe responder. Ela não vai saber responder, porque não tem necessariamente um porquê. Então, o diagnóstico é dessa forma, avaliando os sinais e os sintomas e a duração e a prevalência daqueles sinais. Camila, a depressão é um fator de risco que leva ao suicídio? Sim, ele pode, né? A depressão, o transtorno bipolar e o uso de substâncias são hoje os transtornos mentais com índice maior, né, de tentativas ou até de mortes fatais pelo suicídio. Tem como prevenir uma depressão?
A prevenção eu acho que vai muito, por ela ser multifatores, vai muito da forma como a gente leva a nossa vida também, né? Se a gente tem uma boa qualidade de vida, se a gente se alimenta bem, se a gente tem, vamos dizer, tem amigos, né? Tem uma rede de apoio, tu consegue desenvolver uma maior qualidade de vida. É muito mais difícil a recuperação sintomatológica de um paciente quando não se tem uma rede de apoio qualificada. Então, quando eu falo de amigos, engloba tudo, amigos, familiares, pessoas que entendam e não fazem um julgamento daquela pessoa, não fazem um julgamento da doença. Então, independe, se a pessoa pode estar com a casa cheia, não significa que ela não vai desenvolver o transtorno de humor. Só que isso pode ser um fator para melhora da qualidade de vida dela. Entendi. Né? Não necessariamente é uma regra. Se eu tenho vários amigos, eu não vou desenvolver depressão. Não, não é isso. Só que como uma maneira, vamos pensar, de uma qualidade de vida, isso pode ser bem eficaz. Então a prevenção vai de mudanças de hábitos e da nossa rotina social, que são fatores estressores e são gatilhos, né? Então muitas vezes identificando esses gatilhos que a pessoa tem para desencadear esse humor, a gente pode usar isso como sendo uma prevenção. Às vezes a pessoa está muito deprê, está na cama, não quer sair, se tranca no quarto. Você fala então assim que se chegar um desses amigos e arrancar ela dali mesmo contra a vontade, ele vai estar ajudando? Não digo contra a vontade da pessoa, só que ter alguém que vai até a casa dessa pessoa, convida ela, vamos fazer tal coisa. Mesmo que ela diga não, porque ela não tem vontade. Não, ela não tem vontade. Mas é importante que a pessoa tente, pelo menos. Que a pessoa entenda que ela tem pessoas que ela gostam. tem que se esforçar um pouquinho. Eu não digo que não é nenhum esforço, porque a questão psíquica vai sempre... O corpo, o psicológico e o corpo não vai ter aquela vontade em fazer. E daí eu até falo para os meus pacientes... que aí entra numa questão da terapia cognitivo-comportamental, que é a forma do pensamento. O meu pensamento vai estar dizendo eu não quero, isso não vai me ajudar, porque a pessoa com depressão ela não vê perspectiva naquilo. Então ela simplesmente levanta e vai. Ela não pensa muito no que vai ser bom ou ruim. Né? É uma técnica cognitiva que eu gosto de utilizar nos meus atendimentos. Porque se a gente dá muita importância ao pensamento, a gente não vai levantar da cama. Só que é importante que esse amigo esteja presente. Vamos tomar um café, vamos fazer aquilo que há muito tempo a gente não faz. Isso pode fazer a pessoa enxergar algo que ela não estava percebendo há muito tempo. Né? Coisas simples que fazia toda a diferença, que ela já não começa a dar tanta importância assim. Então, se tiver esse amigo, se ele for empático, se ele tiver empatia, se ele não fizer um julgamento, levanta da cama, isso é frescura, você precisa reagir, você precisa ter mais Deus na tua vida. Não é isso. Isso são palavras que você não pode falar quer nem para uma ouvir, pessoa né? que está sofrendo, né, de depressão. Mas, de alguma maneira, acolher, ter empatia, né, pela pessoa, já vai fazer toda a diferença. Se você tiver empatia e não julgar, já faz a diferença, já é um acolhimento. Conta pra gente agora, na tua área, terapeuta cognitivo-comportamental, o que seria? A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia embasada em evidências, né? Ela foi desenvolvida pelo Becker, com o objetivo justamente esse, de trabalhar a depressão. Becker percebeu que tinha formas das outras terapias, não tinha tanta eficácia assim na parte cognitiva dos pacientes que sofriam de depressão. Então, a terapia cognitiva comportamental tem a tríade cognitiva. Então, ela acredita que o paciente deprimido ele tem uma visão de mundo distorcida, de si mesmo, do futuro. Então, ele vê sempre mais pro lado negativo. Não vejo perspectiva no futuro, não acho que eu sou uma pessoa tão boa assim no que faço, né? O próprio eu das pessoas, ela começa a acreditar que as pessoas são todas más, que as pessoas são cruéis. Então o Becker trabalha, a terapia cognitiva, que é a terapia do Becker, trabalha dessa forma, mudando a maneira como o paciente pensa sobre a situação. Então, o Becker fala que o sofrimento está relacionado não da situação em si, daquilo em si, mas da maneira como eu interpreto aquela situação. Então, o meu sofrimento, muitas vezes, o meu gatilho, muitas vezes, para desencadear um humor deprimido, está relacionado da maneira como eu vejo a situação e não a situação em si.
Então, na terapia cognitivo-comportamental, acredita que mudando a forma como pensamos, podemos modificar a maneira como agimos e lidamos com as nossas situações ao longo da nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho depressão, mas eu sou ansiosa. A depressão e a ansiedade, elas andam de mãos dadas? Como é que é isso, Camila? Então, Nelly, vamos dizer que elas são primas bem próximas, né? Primas de primeiro grau. Normalmente quem tem depressão também tem ansiedade. A gente fala sobre comorbidades. Então, a depressão pode ser uma comorbidade da ansiedade e a ansiedade pode ser uma comorbidade da depressão. Elas são comórbidas, então é muito difícil um paciente ansioso em algum momento da vida não apresentar um quadro deprimido. Então uma coisa leva a outra. A diferença é que a depressão é um transtorno de humor, né? Ela é multicausal e a ansiedade não, ela é um transtorno ansioso. Então tem vários tipos de ansiedade. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é o transtorno mais comum as pessoas terem outras comorbidades. E uma delas é a depressão. Elas não são a mesma coisa, mas elas andam juntas. Trabalhando as duas em terapia e com um medicamento também é necessário, a pessoa desenvolve uma qualidade de vida. Às vezes a gente tem o apoio da família, a gente tem o apoio dos amigos, mas a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo faz toda a diferença. Tem muitas coisas que a gente não consegue conversar com um familiar, com um amigo, por mais próximo que seja. Um psicólogo, você vai conseguir contar para ele a tua vida, você vai conseguir confidenciar com ele coisas que você não vai conseguir confidenciar com um amigo, de repente, né? Camila, deixa uma dica final então para as pessoas que estão em casa, que tem um desses sintomas. O que você diria para essa pessoa? Para um familiar, para um amigo, que tem alguém em volta de repente que está precisando de ajuda? Eu acho que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, que quando eles relatam, mas meu familiar não entende, meu familiar pede para que eu reaja, para que eu faça diferente, que isso é só coisas da minha cabeça, né? Eu sempre uso um exemplo para eles. Quando um paciente faz uma cirurgia, exemplo, ele quebra a perna, ele faz uma cirurgia. Você tá vendo que aquela pessoa ela não consegue andar, então ela precisa de uma muleta, ela precisa de um apoio, de um andador. Então aí você pede para essa pessoa tirar esse andador e fala para ela, caminhe, reaja. Essa dor que você está sentindo da perna, que você fez uma cirurgia, ela é psicológica, você precisa reagir. É da mesma forma uma pessoa com depressão, então pedir para uma pessoa que está em sofrimento, para ela reagir, então sempre lembra disso. É a mesma coisa que pedir para uma pessoa que quebrou uma perna andar. Então é necessário muita empatia. Hoje a depressão afeta milhões de pessoas no mundo, né? Então é importante que as pessoas se permitam também procurarem ajuda. Ter um diagnóstico não significa, as pessoas ainda têm um tabu, né, em questão do diagnóstico, só que é importante. Muitas pessoas passam por isso, pessoas próximas a você, pessoas que trabalham contigo, pessoas que convivem diariamente, só que não falam sobre isso. Então, quanto mais nós falarmos sobre, mais qualidade de vida, menos preconceito a gente vai ter e mais as pessoas vão viver saudáveis. Embora em alguns casos elas possam se confundir ou até se manifestar ao mesmo tempo, depressão e ansiedade são doenças diferentes. Saber diferenciá-las é importante, especialmente quando uma pessoa próxima está sofrendo com uma delas ou ambas. Ao tentar entender um pouco mais sobre os sintomas, conseguimos ser empáticos para ouvir como aquela pessoa pode estar se sentindo, quem sabe, ajudá-la a procurar ajuda. Eu encerro assim mais uma edição do programa Eu e Você. Desejo a todos vocês uma abençoada semana com muitas energias boas. Mas semana que vem eu volto, com muito mais atrações. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.